Evangelho de João, capítulo de número 3, pode-se dizer que o resumo, capítulo mais importante de toda a Bíblia, por conta da verdade revelada nele. O diálogo entre Jesus e Nicodemos vai muito além daquilo que Nicodemos esperava ouvir e vai trazer uma gama de revelação muito importante para a nossa história. Então vamos lá. Versículo 1 começa dizendo sobre que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, que foi ter com Jesus de noite. E aí ele vai dizer: mestre, bem sei que é mestre vindo de Deus, porque ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Novamente aqui lembrando que o Evangelho de João apresenta não milagres, mas sinais, que os sinais apontavam para algo ou alguém. No caso aqui Nicodemos, um dos príncipes dos judeus, ou seja, um dos 70 membros do Sinédrio, um dos príncipes da sinagoga, que fazia parte do Sinédrio. Ele viu que os sinais apontava que Deus estava em Cristo, em Jesus, e agora ele queria conhecer um pouco mais sobre esse Jesus. O grande problema é que Nicodemos vai ter com Jesus de noite, ele procura Jesus de noite, porque por ser mestre em Israel, ele provavelmente ficou com vergonha de ser visto com Jesus de dia, e esse é o problema de quem tem medo de ser visto com Jesus, procura Jesus somente nas horas que acha que ninguém está vendo. E Jesus vai trazer uma verdade diferente disso para Nicodemos. Quando Nicodemos está elogiando Jesus ainda, por conta dos sinais que ele fez, ou que faz, Jesus olha para ele, versículo 3, e diz: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus confronta um mestre em Israel, um que, numa linguagem mais simples, era um dos doutores responsáveis por ensinar as verdades espirituais ao povo. Jesus confronta ele dizendo: é necessário nascer de novo. Ele não estava falando sobre isso, ele estava falando que os sinais que Jesus fazia apontavam que Deus era com ele. E Jesus vai além, lendo a necessidade do coração de Nicodemos, dizendo: você precisa, e todo aquele precisa nascer de novo, porque se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E isso é interessante, porque quando Jesus vai destacar isso, ele vai quebrar um dito que existe entre nós, do crente Gabriela, né? Que é o crente que diz: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. O versículo 7 vai dizer novamente: necessário vos é nascer de novo. Ninguém entra no reino de Deus porque nasceu assim, viveu assim e vai morrer assim, mas só entra no reino de Deus quem nasce de novo, porque é um reino espiritual. Nicodemos, ele se perde nesse contexto e ele vai dizer: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar ao ventre da sua mãe nascer? Jesus olha para ele e diz: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. Então não adianta, não há meia desculpa, não há meio caminho, não há meia verdade, é uma verdade absoluta. E essa verdade absoluta é regrada por aquilo que Deus deixa explícito na sua palavra. E aqui há uma verdade que Jesus está tratando com Nicodemos, é daquilo que ele conhecia. Jesus está dizendo para ele: olha, quem não passar pelas águas do batismo e quem não nascer do Espírito não pode entrar no reino de Deus. De antemão já digo, o batismo é necessário, mas ele não é salvífico, o batismo não salva, mas o batismo é um símbolo daqueles que foram salvos, foram alcançados pela graça, até porque o batismo até aqui apresentado era o batismo de João, o batismo do arrependimento. Então Jesus estava dizendo para Nicodemos de coisas que ele conhecia. Jesus estava dizendo: se você não passar pelas águas do batismo, para mostrar que você se arrependeu da vida que leva, e você não for selado pelo Espírito, você não vai entrar no reino de Deus, porque o que é nascido da carne, versículo 6, é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Em outras palavras, o que nasceu na parte humana é somente humano. Então, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, não vai te levar para o reino de Deus. Ao contrário, vai te manter longe do reino de Deus, onde haverá trevas e ranger de dentes eternamente. Então você precisa nascer de novo. Jesus diz, versículo 7, é necessário nascer de novo. Não é uma opção, não é opcional nascer de novo. É necessário. E aí então a conversa continua. Jesus vai dizendo agora, usando o vento como uma simbologia para dizer: o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, e assim é todo aquele que é nascido do Espírito.
E aí Nicodemos diz: como pode ser isso? Jesus vai dizer: tu és mestre em Israel e não sabes disso? Na verdade, eu te digo que nós falamos do que sabemos e testificamos do que vimos, e não aceitais os nossos testemunhos. E se vos falei coisas terrestres e não creste, como crereis se eu vos falar das celestiais? Jesus está dizendo: eu só estou usando exemplo do que você conhece, e está te assustando, está te mantendo incrédulo. E se eu falar daquilo que você nunca viu ou ouviu? E é interessante que Jesus vai usar o vento para falar sobre a soberania de Deus na vida daquele que o serve. Porque o vento ele sopra de maneira soberana, eu não tenho controle de onde ele vem e para onde ele vai. Eu só sei dos seus efeitos que passam entre nós. E assim a obra do Espírito, eu preciso confiar e acreditar, e entender que uma vez que eu pertenço a Cristo, ele vai soprar e vai me levar por lugares que eu não esperava e lugares que eu não imaginava, porque ele tem a soberania e a primazia na minha história. E esse novo nascimento que Jesus está tratando com Nicodemos é o que nós tratamos sobre regeneração. Sem regeneração, sem nascer de novo, sem ser regenerado, porque o que é nascido de carne, versículo 6 volta a dizer, é carne. E sem essa regeneração, essa nova natureza espiritual, nós não herdaremos o reino de Deus, não haverá acesso para nós no reino dos céus, sem o novo nascimento. A vida, a esperança, a religião é tudo vã. Sem isso, nós não chegaremos na presença de Deus. Então é necessário passarmos por este novo nascimento. O novo nascimento implica novos hábitos, novas conversas, novo gosto, novo tudo. Esse novo nascimento, ele se faz necessário na vida daquele que serve ao Senhor, porque o que nasce de carne é carne, e a carne, já diz o livro de Gálatas, no capítulo 5, ela é inimiga de Deus. Então precisamos andar movidos pelo mundo espiritual. Aí do versículo 13 ao versículo 14, no versículo 13, na verdade, Jesus traz uma alusão a um provérbios que já deveria ser conhecido em Israel, falando sobre aquele que ninguém subiu ao céu, senão o que desceu dos céus, o Filho do Homem que está no céu, para trazer uma revelação a Nicodemos de quem de fato ele é. Então Jesus vai usar novamente uma história que Nicodemos conhecia, no versículo 14, que diz: importa que como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E versículo 15, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos lá. A serpente foi levantada no deserto numa época em que os homens estavam murmurando contra o maná. Deus havia dado maná para o povo, e o povo estava chamando o maná agora de comida vil, de comida ruim. Então o povo começa a ser picado por serpentes que Deus manda ao deserto. E aí o povo desespera e clama a Moisés. Moisés clama ao Senhor, e o Senhor manda que Moisés fizesse uma serpente de bronze. E todo aquele que olhasse para a serpente de bronze fosse sarado, curado. Então alguém que fosse picado pelas serpentes no deserto olharia para a serpente de bronze e seria automaticamente curado. Aqui é interessante porque os dois fatos vai relatar pecado. O primeiro era o pecado da murmuração, e aqui é o pecado da condenação, que é o pecado que nós temos em Adão. Todos pecaram, vai dizer a Bíblia. O segundo ponto é que quem fosse picado pela serpente fosse picado por cobras e olhasse para a serpente de bronze seria curado, teria uma cura física. Quem olha para Jesus, o Filho do Homem, sendo levantado na cruz, tem uma cura espiritual. Todo aquele que nele crê não vai perecer, mas terá uma vida eterna. Este é o fato de que Jesus está tratando no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 15, capítulo 3, versículo 15. Ou seja, quem olhar para o Filho de Deus levantado aqui é uma alusão à cruz, e a alusão também à sua glória. Quem olha para o Filho de Deus na cruz do Calvário compreende que aquele pecado era nosso, será curado. E é então a revelação máxima do amor de Deus, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vou precisar fazer uma pequena nota aqui sobre esse amor. Primeiro, o amor de Deus é por todo mundo, por todos os pecadores, por todos os miseráveis, de todas as tribos, raças, povos e nações. Esse amor é diferente do que prega um certo grupo teológico, não é um amor por alguns, por uma elite eleita. Não, não, Deus amou a todos. E aqui há uma grande verdade que a gente precisa compreender. A expiação, ela é ilimitada.
Ela, porém, não é universal. Mas não é a mesma coisa, pastor? Não. Se ela fosse por si só universal, ela já alcançaria a todos no âmbito de salvação. Todos já seriam salvos pelo simples fato de Jesus ter morrido por nós na cruz do Calvário. Não, e não é isso que acontece. Ao mesmo tempo, ela é ilimitada, ou seja, ela não é limitada, ela não foi feita por alguns, mas para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí eu preciso citar Hernanes Dias Lopes, que ele vai dizer que o amor de Deus pelo mundo não deve ser admirado porque o mundo é muito grande, é de uma tremenda imensidão, por assim dizer. Não, o amor de Deus deve ser admirado, porque Deus ama o mundo mau, um homem de homens vis, pecadores, insolentes, soberbos, orgulhosos, presunçosos, que não ligam para Deus. E mesmo assim Deus os ama incondicionalmente. O amor de Deus, ele é incondicional. Deus nos ama apesar de quem nós somos. E Deus nos ama tanto que deu seu único filho, seu filho unigênito. O amor de Deus, ele leva Cristo na cruz do Calvário pela minha vida e pela vida daquele que nos ouve. E aqui tem um ponto interessante, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então o que existe aqui é que eu tenho a oportunidade da escolha. E a escolha ela é pessoal. Eu posso crer no Filho de Deus ou eu posso não crer no Filho de Deus, que foi morto ali no Calvário. Então, uma vez que eu creio, uma vez que eu enxergo isso, então eu não vou mais perecer, mas eu terei vida eterna, porque Deus nos amou, e esse amor universal, que é por todos, essa expiação ilimitada que é por todos, esse amor que é por todos, leva Jesus a morrer na cruz do Calvário pela minha vida, para que eu tenha vida eterna. E aí o versículo 17 vai dizer, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ora, o mundo já estava condenado desde o pecado de Adão. Romanos capítulo 5 vai trazer isso com mais propriedade, quando Paulo vai dizer no versículo 12 que em Adão todos pecaram, e por causa do pecado de Adão a morte entrou, e a morte chegou para todos. Então Jesus não veio para condenar, Jesus veio para salvar o mundo. Porque, versículo 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Aqui é uma grande verdade. Quem não crê já está condenado. Quem não crê já está condenado, porquanto não crê no único Filho de Deus. E a condenação é essa: os homens souberam quem era Jesus. Capítulo 1 de João, versículo 11, diz, veio para os seus, mas os seus não receberam. Os judeus não receberam Jesus, porque eles estavam confortáveis nos seus pecados e confortáveis nas suas posições sociais, políticas, religiosas. Eles não queriam compromisso com Deus, eles queriam compromisso com os homens. E eles sabiam que se tivessem que dar ouvido a Jesus, teriam que abandonar todo o seu estilo de vida. E esse é o grande problema, ou a problemática do mundo. O mundo não quer abandonar o seu estilo de vida. O mundo hoje, do politicamente correto, é contra as escrituras, porque a escritura condena tudo aquilo que o mundo faz de errado. Então os homens, sabendo que as suas obras são de trevas, eles não querem que a luz reflitam sobre ele, porque se a luz refletir, vai mostrar o quão grande treva os rodeiam. Então essa é a grande verdade. Quem faz o mal odeia a luz, e é por isso que o Evangelho de Jesus é tão repudiado nesse mundo que nós vivemos. Mas aí o versículo 21 vai dizer que quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E aí depois disso Jesus sai da sua conversa com Nicodemos e vai para a terra da Judéia, e ali ele estava com eles e batizava. Bem que o capítulo 4 de João vai deixar bem claro que Jesus na verdade não batizava, que é uma narrativa que na verdade os discípulos de Jesus batizavam, Jesus a ninguém batizava. E João estava em Enom, junto a Salim, onde tinha muitas águas, e estavam batizando pessoas, versículo 23 até o 34, praticamente, vai falar sobre essa questão, que os discípulos de João, preocupados com a popularidade de Jesus, vendo que Jesus estava crescendo, eles vão até João
e vai dizer: olha, aquele a qual tu batizou, que estava contigo além do Jordão, está batizando e todos vão ter com ele. Ou seja, ele está tendo mais discípulos do que tu. O João então olha para eles e diz no versículo 27, o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não for lhe dada, ou seja, eu não tenho nada. Tudo que eu faço porque Deus me deu, para que eu fosse a voz que preparasse o caminho no deserto para o noivo. Era isso que João estava dizendo, ele vai continuar dizendo, vós mesmos sois testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas eu fui enviado adiante dele, na frente dele, para preparar o caminho. Aquele que tem esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve se alegra com a voz do esposo. Então a minha alegria está completa, o meu gozo está cumprido. O João está dizendo, o amigo do noivo, ele trabalha para que tudo ocorra bem no casamento do noivo, e ele se alegra quando vê o seu amigo, o noivo, feliz com sua noiva. E ele está dizendo, eu vim para isso. E ele continua dizendo, aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquele que ele viu e ouviu testifica e ninguém aceita seu testemunho. Ele está dizendo, olha, Jesus é maior do que eu, porque ele veio de cima. Eu vim da terra e eu falo das coisas da terra, mas Jesus é sobre todos, porque ele é celestial, ele é antes de todos. E ele vai falando, e aí Jesus vai falar sobre, João vai falar sobre o testemunho de Jesus. Ele vai falar, aquele que ele viu e ouviu, isso testifica. E ninguém aceita seu testemunho. Aquele que aceitou seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João está dizendo que o próprio Deus testificou de Cristo. A ação do Espírito Santo, a ação do Deus triuno, está aqui explícita no versículo 34. Porque Deus enviou a Jesus, e Jesus fala as palavras de Deus. E Jesus fala pelo Espírito, porque o Espírito foi dado a ele sem medida. E aí vai falar que o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou na sua mão. E quem compreende que as palavras de Jesus são palavras que veio do próprio Deus, esse compreende então que Deus é verdadeiro. Versículo 33. Mas aquele que nega o Filho, aquele que não crê no Filho, ele permanece debaixo da ira de Deus. E aí Hebreus 10 vai dizer que coisa terrível é cair na mão do Deus vivo. Então nós precisamos compreender urgentemente o amor de Deus por nós. Precisamos compreender a revelação de Deus através das palavras de Jesus Cristo, seu Filho, e compreender que as palavras de Jesus são as palavras que Deus de antemão teve para nossas vidas. E só assim compreenderemos a grandeza da graça, do amor de Deus e permaneceremos no Filho, onde teremos vida eterna. Porque quem assim não o fizer, estará permanecendo debaixo da ira de Deus.